Muito boa noite, senhoras, senhores, meus caros amigos, irmãos, Ideal Espírita. Nós queremos apresentar os nossos facilitadores da noite, seu Nelson Pereira de Souza, natural de Tupã, estado de São Paulo, nascido em 12 de março de 1947. Se vinculou à doutrina espírita no ano de 2003. Sociedade Espírita vinculada a esta casa, a Sociedade Espírita Amor e Caridade. Ele é tarefeiro do Departamento Doutrinário da Sociedade e diretor de atendimento espiritual da casa e também da 10ª União Regional. Facilitador, coordenador de grupos de estudos e exposição doutrinária da URE, 10ª Região. A profissão do seu Nelson, ele é oficial reformado do Exército Brasileiro. Marcelo Avelar de Souza, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nascido em 8 de abril de 1979. Está vinculado com a doutrina desde 1996. A sociedade espírita que ele trabalha é a Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos, onde é tarefeiro desta sociedade. Ele é facilitador da 10ª URE e vice-presidente da Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcelos. Profissão do Marcelo, ele é assistente social no Centro da Socioeducação de Cascavel, Sense 01. Sem mais delongas, então a palavra está com os facilitadores. Caros irmãos, que a paz do Mestre nos envolva. Nós fomos convidados a trazer um tema muito especial para a noite de hoje. A proibição de evocar os mortos. Quem tem medo da morte aqui? Sejam sinceros, por favor. Ninguém tem medo? Gente, vamos desencarnar hoje à noite. Alguém tem medo? Dois, três. Hoje será o último dia desta encarnação aqui, da vida. Quem não tem medo, né? Normalmente a gente, se eu tivesse feito isso, ou tivesse feito aquilo, né? Bom, alguém aqui tem medo da evocação dos mortos? Por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Pedimos desculpas, já que Dona Eleonora evocou os mortos na prece. E todos nós evocamos os mortos todos os dias, né? E principalmente o Pai. Sabe como? Ai, meu Deus. Estamos evocando, não é? Então a evocação dos mortos está tão presente nas nossas vidas, como daqui a pouco o sol estará nascendo novamente. Mas a gente tem medo, né? Por que nós temos medo? Então, evocamos a Deus, aos benfeitores que nos auxiliem, porque aqui o sistema tecnológico já falhou, né? A gente ia apresentar um vídeo que não deu certo, mas iremos iniciar a nossa temática com algumas questões. Pessoal, a ideia do seminário, desse momento aqui, é que nós possamos interagir também, né? Se for para estudar, a gente tem um grupo de estudo, mas o pessoal que está no fundão possa vir mais para frente também, que a gente possa conversar e dialogar, ok? Primeira pergunta: quem são os mortos? Todo mundo sabe responder? Quem? Somos nós amanhã. Boa resposta. Alguém duvida disso? Desse lado aqui, quem são os mortos? Os vivos? Os vivos de ontem. Alguém tem algum morto conhecido que está do outro lado do plano, que está olhando para você agora, que você não enxerga, mas que pode estar sentado aqui? Jace. Quem conheceu a Jace? Nossa companheira que desencarnou há quanto tempo? 2 meses, no máximo? Está no outro lado da vida.
que não é lá, né? No outro lado pode ser a cadeira da frente. Então, muitas vezes nós temos medo da morte. Por quê? Por que temos medo da morte? Não é só da morte. Nós temos medo de tudo que nós não conhecemos. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento, a gente perde o medo. Isso é certo. Bom, então os mortos são espíritos que passaram pela Terra e hoje habitam esferas, mundos espirituais, em corpos energéticos, fluidos. São os desencarnados. Seremos nós amanhã. Ok? E quem são os vivos? Aí, eis a pergunta: qual é a verdadeira vida? Aqui ou do lado de lá? Então nós estamos mortos. Nós não somos os vivos, então? Espíritos que mergulharam na matéria, corpos físicos, integrando o mundo espiritual em corpos densos, reencarnados. É fácil estar aqui? Não parece que nós estamos, às vezes, no meio de uma piscina de gelatina, imaginem como que a gente vai se movimentar, né? Aquela densidade, aquela dificuldade. Somos nós no plano material. Mas observemos que, conseguindo responder a tudo que nós precisamos passar aqui, nós tiramos nota 10, estrelinha positiva, quando nós voltarmos no lado de lá da vida, que é aqui mesmo. Ok? Qual o sentido das evocações? Bom, nosso propósito era, como o Marcelo já disse, estarmos interagindo com o microfone sem fios, junto ao público, como é, digamos assim, a grande característica do Marcelo trabalhar, e nós termos, assim, uma participação mais integrada, ou melhor, integrada. Mas a tecnologia, por mais perfeita que seja e atinja aquilo que nós chamamos de ponta, tem também os seus momentos baixos. Esses momentos nos ensinam, fundamentalmente, porque às vezes confiamos na sua eficiência e ela nos surpreende. Mas nada melhor do que nós superarmos a nós mesmos dentro desses contextos e fazermos das oportunidades sempre as melhores em que nós enfrentamos no decorrer da vida, em todas as circunstâncias. Ele já comentou alguma coisa com relação a quem tem medo dos mortos, né? Quem são os mortos, quem são os vivos? E podemos dizer que todos nós somos espíritos, nós somos espíritos vivos. Os mortos são apenas as formas de manifestação nos diversos estágios que nos cabe em busca da redenção no caminho para a perfeição. Então, neste sentido, a palavra evocação, que vem derivada do latim evocare, que significa atrair alguém de algum lugar. O ato de evocar, significado de chamar em seu auxílio, com uma prece, como foi feita no início, uma súplica, ou mesmo citar em seu favor, ou solicitar ou requisitar ajuda ou uma proteção. Então, nós estamos permanentemente, digamos assim, em tese, nos comunicando, evocando, através das mais diferentes formas de atos expressos, com os pensamentos, já que é a linguagem universal dos espíritos. Mas, fundamentalmente, o tema de hoje, tratado da proibição de evocação dos mortos por Moisés, tem uma finalidade, que nós mergulharmos no sentido da justiça divina, que passa meio despercebida no nosso dia a dia. Ao lermos isso nas entrelinhas, principalmente em o livro do Céu e Inferno, nós vamos entender que Deus nos dá todas as oportunidades, que nós podemos sairmos desse caminho de sacrifícios como alguém com conquista e com redenções. Então nós evocamos vivos permanentemente, vivos em corpos físicos e vivos em corpos etéreos.
Os mortos é apenas uma concepção nossa ainda, pelo fato de entendermos o verdadeiro significado da vida. Quando nós estávamos preparando essa atividade, foi interessante que teve um momento que eu olhei para o pai e falei: mas pai, no que o senhor está pensando, né? Aí ele me respondeu algo aqui, que depois a gente anotou, que foi interessante. Nós já paramos para pensar sobre a evocação dos mortos? Pessoal, vocês já pararam para pensar sobre isso? É um tema assim que a gente não vê, né? Mas vocês já pararam para pensar na evocação dos mortos? Sim? Não? Puxa o couro. Normalmente a gente não pensa, né? Porque não está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Até mesmo porque, como o morto não está do nosso lado, nós não vemos, né? Nós não paramos para pensar que eles estão do nosso lado. Então eu perguntei: pai, o que o senhor está pensando? E ele me respondeu o seguinte: tentando entender como evocar os mortos, entender a finalidade da evocação dos mortos e como os mortos atendem às nossas chamadas. E eis que, como o nosso tema é sobre a evocação dos mortos, lembrei que Moisés, e perguntei para ele: mas Moisés já não havia proibido lá atrás a evocação dos mortos? Este é o grande problema, o grande desafio, o grande paradigma. Em que sentido? Só encontramos vivos, nenhum morto. Se a gente tivesse 2 microfones ia ficar mais fácil. Bom, quer dizer então que os espíritos não morrem, né? Isso mesmo, já que você falou em espíritos, todos nós somos espíritos imortais. Eis a minha dúvida. Como assim? Quer dizer então que eu sou espírito imortal? Somos espíritos ou seres espirituais, individualizados, imortais, centelha divina, em estágios evolutivos, habitando mundos corpóreos e incorpóreos, em constantes renascimentos. Deixamos a forma etérea, fluídica, e mergulhamos em um corpo de energia densificada com a reencarnação. Abandonamos a matéria grosseira e retornamos à forma etérea ou incorpórea, mundo da erraticidade, enquanto perdurar os nossos estados de imperfeição. Pessoal, todo mundo entendeu? Isso aqui é clássico dele, né? Somos espíritos, seres espirituais individualizados, imortais, centelha divina, em estágios evolutivos, habitando mundos corpóreos e incorpóreos em constantes renascimentos. Tá claro? Qualquer coisa é ele que responde, tá? Alguém poderia, digamos assim, nos ajudar na construção dessa ideia? Quem são os espíritos? Que mundo incorpóreo é esse? Qual é o sentido que nós temos do que seja matéria? Se tudo é matéria, se tudo é energia. Mas as formas de matéria, né, sólido, líquido e gasoso, foi que nós aprendemos lá atrás, no beabá de ciências físicas, químicas e biológicas. E depois vem a quântica aí dizendo de formas corpóreas de matérias que sequer nós imaginamos. E o espírito, detentor de todas essas propriedades de forma latente, vai desabrochando aos poucos essa composição ou essa capacidade, vai se tornando os verdadeiros seres com a simplicidade e com a unificação como ser individual. Deixamos a forma etérea, fluídica, e mergulhamos em um corpo de energia densificada com a reencarnação. Abandonamos a matéria grosseira e retornamos à forma etérea ou incorpórea,
mundo de erradicidade, enquanto perdurar os nossos estados de imperfeições. Até quando? Alguém pode imaginar quantas reencarnações ainda nos reserva se nós continuarmos tirando o pé do solo para um passo à frente ou o degrau seguinte? Ao terminarmos esses estágios nos permanentes renascimentos, que a gente chama de prelúdio, né? Lá e cá, aqui e depois, abrimos o livro da vida e encontramos páginas em branco, outras mal escritas e alguns pontos de ideias verdadeiramente consolidadas, porque o personalismo é que conduz ou nos conduz nesta caminhada sem o sentido da individualidade, do inconsciente e do self, que caracteriza o espírito naquilo que nós já compreendemos. Mas fazer disso justiça divina, qual seria o maior sentido? Bom, isso nos leva a refletir por que Moisés então proibiu a evocação dos mortos naquele tempo. Vamos interagir. Por que Moisés proibiu a evocação dos mortos, pessoal? Vocês podem falar. Alguém sabe? Por quê? Existia a comunicação com os mortos. Era feito sem critério. Comércio era feito sem critério. Banal, de uma forma banalizada. O que mais? Fraude, comércio banalizado, sem propósito sério. Espíritos de várias categorias e não poderia se saber. Porque talvez eles não entenderiam direito o que significa. Mas se nós implantássemos a fórmula de Moisés hoje, como seriam as evocações? Nós fazemos isso com seriedade? Todos os grupos mediúnicos representam unidade, todos com os mesmos ideais, os mesmos propósitos, a mesma sintonia de pensamento, todo mundo com o mesmo objetivo, ninguém pela dor, todo mundo só pelo amor, por ceder, por atender aos irmãos, principalmente sofredores, e na extensão atender a nós mesmos? Todo mundo está acompanhando? Tem alguém com alguma dúvida? Podemos avançar? Alguém com alguma crítica? Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então está aí aquilo que alguns já disseram. Simplesmente, nós não podemos proibir o que não existe, não é isto? Tanto que a gente costuma dizer que a negação de Deus é a maior comprovação da sua existência por aqueles que assim não acreditam. Porque eu nego quem? Se ele não existe, não tenho como negá-lo. Então, se eu vou proibir a evocação é porque ela existia. Então, continua existindo. Naquele tempo havia um processo de comunicação com os mortos por meio de profetas, de variadas denominações. Aqui vi uma coisa interessante. Os profetas eram quem atendia a corte. Eram aqueles que realmente, alguns faraós ou algumas outras autoridades faziam sistematicamente todas as suas ações mediante uma consulta prévia. Porém, o povão era muitas vezes os pitons, as pitonisas, os oráculos e os sibilas, que eram, naquele período, os médiuns de hoje. Então, Kardec vem sistematizar de uma forma que isso fosse estruturado num intercâmbio de mundo existencial com mundo transcendental, para nós entendermos essa relação do espírito vivo no estágio material e no estágio de erraticidade. O que justificava a proibição de evocar os mortos no tempo de Moisés? Qual seria a justificativa maior? Um dos objetivos de Moisés era eliminar os costumes adquiridos pelo povo hebreu no Egito, aonde as evocações eram
bastante utilizadas. Havia uma finalidade de não misturar costumes para não nos identificarmos com outros povos, com outras raças. Tanto que é o homem de Nazaré, o homem da Samaria, o homem, digamos assim, o homem era tratado como alguém que pertencia a uma determinada localidade. E para simplificar isso, numa simbologia mais profunda, o que o Cristo faz? 12 apóstolos, de 12, vamos dizer, nações diferentes, para que o povo fosse se acostumando, principalmente com essa ideia do Deus único, que é pregado lá atrás por Abraão, que passa por Moisés para a lei mosaica, e vem o Cristo falando do amor e da caridade, né? E no sentido de que todos nós somos iguais, sem uma distinção de raça, de credo, digamos assim, de religião, de status. Então, por isso, já havia isso naquele período. Politicamente, qualquer semelhança com o inimigo deveria ser eliminada, porque poderia significar propensão à simpatia com as suas outras ideias. Se nós nos reportarmos ao mês de outubro, novembro, em que escolhemos os nossos representantes, em que a coisa apareceu, entre aspas, divididas, como foram esses dois conjuntos de ideias? Com quem nós nos identificamos? E no dia a dia nós também nos identificamos com um conjunto de valores que muitas vezes nós sequer percebemos o efeito, porquê e para quê, e como isso é processado. E a doutrina espírita, digamos assim, com a sábia coordenação de Kardec, e a plenitude dos espíritos vem nos dizer, através da ciência, o processo como isso deve ser realizado. A filosofia como a fundamentação do porquê isso é realizado. E a religiosidade, a finalidade última, para que isso é realizado. Então, as obras básicas, obviamente, passando por esse crivo fundamental de o céu e o inferno, nós vamos entender o que seja justiça divina, que a cada um é dado com as suas obras e que ninguém passa por um processo que não seja aquele adequado à sua redenção. Então, Moisés não podia graduar a penalidade com o que se faz, né? Como se faz em nossos dias. Hoje nós já entendemos, né? Hoje, por exemplo, nós já temos a pena alternativa, mas mesmo assim queremos ser justiceiro, principalmente quando o réu é o outro, mas quando somos nós, a justiça que nós aplicamos na sua condenação não serve. Então, que o povo não era de natureza a atemorizar-se com apenas, com penas puramente disciplinares. Algumas crianças ainda têm o seu cantinho do castigo, não é isso? Presumo, eu tenho a impressão que não, que isso aí já passou, é fato já consumado, não existe mais. E quando nós desviamos o caminho, ao seguirmos por um determinado ponto na cidade, e lá percebemos alguém que supostamente é um marginal, nós condenamos desviando a rota, nós condenamos virando o rosto para não encará-lo, nós condenamos no pré-julgamento. Qual seria o ponto de equilíbrio disso aqui, para que esse povo, que precisa pertencer ao organismo social, pratica atos como grito de socorro, dizendo: estou vivo? E às vezes nós não percebemos isso. Além disso, a evocação dos mortos não se baseava no respeito que alguém comentou. Havia necessidade disso ser disciplinado, como hoje deve permanecer a disciplina no trato com os nossos irmãos, né? Mas em se tentar conseguir benefícios através das adivinhações, e muitas vezes eram acompanhadas de sacrifícios. Que sacrifício nós fazemos hoje? Mudou muita coisa em relação àquele período? Nós temos que então refletir para encontrarmos o significado maior destas situações. Pessoal, no dia de hoje, quem fez aqui uma evocação? Alguém aqui fez evocação?
Vocês fizeram uma evocação para quem? Quem? Jesus? Benfeitor? Deus? Anjo da guarda? Vocês, nessa evocação, vocês pediram alguma coisa? Saúde? O que mais? Discernimento? Proteção. Alguém pediu por alguém? Vocês sabem a consequência do que é fazer isso? Faz ideia, gente? As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação quando praticada com fim caritativo. Todo espírito sofredor e desolado os contará a causa da sua queda, os desvarios que o perderam, esperanças, combates e terrores, remorsos, desesperos e dores. Tudo vos dirá, mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir aos nossos chamados, ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Então, tudo o que você pedir, pedi e obtereis, disse Jesus. Buscai e achareis. Alguém aqui pediu para ganhar na loteria, na última Mega Sena? Quem aqui não pediu? Alguém aqui agradeceu por não ter ganho? Sim, vamos. Então, essa reflexão nós não fazemos ideia da dimensão daquilo que nós pedimos. Então, é interessante fazer essa reflexão também, porque se nós conseguíssemos ter a dimensão do Cristo ou dos benfeitores, nós tomaríamos muito cuidado com aquilo que nós pediríamos ou falaríamos. Claudemir fez uma colocação exatamente que cabe aqui uma ideia diferente. Mostrando Deus justamente irritado a punir o culpado. Que nós vemos Deus como carrasco. Que Deus é esse? Então, na continuidade desse parágrafo, nós encontramos o seguinte: ao ouvi-lo, esse sofredor que condena a Deus, né? Que isso estaria na nossa abertura, né? Mostrando alguns aspectos da evocação. Ao ouvi-lo, 2 sentimentos vos acometerão: o da compaixão e do temor. Compaixão por ele e temor por nós mesmos. Quando nós sabemos que alguém sofre nessa intensidade e as nossas ações são similares a elas, nós vamos temer. Aí começa a transparecer o que seja a justiça divina. Deus condena? Então, e se o seguirdes os seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido, estendendo-lhe os braços, logo que procure regenerar-se. Então, ninguém está condenado às penas eternas dos fogos do inferno. Chega uma hora que ele resolve mudar. Chega uma hora que ele compreende o sentido da sua mensagem, da sua missão, da justiça divina. Ainda, do culpado vereis, enfim, os progressos benéficos para os quais tereis felicidade e a glória de contribuir com a solicitude e o caminho do cirurgião acompanhando a cicatrização da ferida que pensa diariamente. Deus socorre o homem pelo homem, atende a alma pela alma. E nós só vamos conseguir socorrer, atender aos nossos semelhantes e colaborar com o Criador com as qualidades de elevação que nós conseguimos. Então, por isso que ele fala aqui, né, acompanhando as glórias de contribuir com solicitude a Ele. Não são sãos que precisam de médico.
E todas as vezes que alguém bate a nossa porta é porque nós temos algo a oferecer. Não há aquele que seja desprovido de tudo que não possa oferecer a alguma coisa, por mais simples e pouco que seja. É muito para aquele que em rogativas pede pelo menos alugar o seu ouvido, um momento no coração, um gesto de prece. E não há aquele também que possui tanto que não possa receber mais. Ainda para a gente encerrar essa colocação, a proibição de invocar os mortos, então seria um motivo que muitas vezes ainda ocorre hoje, queria trazer esclarecimentos, através dos espíritos, benfeitores, trabalhadores, que fariam com que o homem fosse esclarecido, lúcido, como acontece hoje. Que através desse processo de evocação nós vamos nos depurando, nós vamos alcançando a lucidez, nós vamos tendo o discernimento. E o livre-arbítrio vai nos permitir escolher a porta estreita. Interessante, né, Nelson? É que o espírito culpado acha que Deus está punindo ele e que ele merece a punição. Perfeito. Mas Deus, que é a bondade suprema nunca foi porque ele é o amor absoluto. Mas a consciência culpada dá essa percepção que eu mereço sofrer, Deus está bravo comigo. É a visão equivocada do espírito. E naquele momento ele confessa essa visão equivocada de Deus, aceitando. E ele dá o seu próprio sofrimento. Obrigado, perfeitamente. São as nossas escolhas. Só que a escolha, aquilo que nós vemos como sofrimento, no estágio encarnado, como pessoa, como personalidade, são praticamente, digamos assim, eu costumo dizer, o sofrimento, quando a gente compreende, é o efeito do esforço necessário para nos libertarmos das imperfeições. Quando nós alcançamos esse entendimento, deixa de ser sofrimento. Então ele percebe isso com galhardia, que somente dessa forma ele vai conseguir progredir. Obrigado. Bom, os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. De nós que nos encontramos aqui, alguém recebeu alguma informação de um ente querido, de um benfeitor, na última semana? De um parente, de um pai que já retornou, de uma mãe? Não? Sonhou, veio a mãe dizendo, a tia, a avó falando, olha, não é por aí, Denise, é por aqui. Então, Cosme, é por aqui, Cosme. Ô, vó! Bom, nós podemos, então, eles podem se comunicar espontaneamente ou nós podemos chamá-los. Nós não temos os nossos avós ou bisavós que já partiram, que a gente pede, vó, me dê uma luz, e aquela luz vem. Alguém já passou por essa experiência? Wilma? Então, quantos de nós não recebemos, Sra. Marta? Só quero fazer um comentário assim, olha, que o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente é muito positivo nesse pensamento, achar que todo familiar que desencarnou é evoluído, né, para poder ajudar quem, mas aquele slide anterior, ele mostra como ele pode estar em sofrimento, precisando da mão, ele pode estar nos evocando, quando acontece a nossa lembrança daquele familiar, porque ele está pedindo a nossa ajuda através das preces, né? Então precisa ficar bem lúcido com relação a isso também. Não só, a gente só se põe na posição de pedir e que os outros estão bem, né? Muitas vezes nós estamos melhores com o nosso familiar querendo ajudar. E a gente não se coloca nessa posição de fazer o bem, né? Mesmo informalmente, não só dentro da casa espírita. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamos-lo pelo nosso desejo e opomos, assim, a uma espécie de barreira aos intrusos.
Bom, a literatura vai nos dizer que dá uma certa segurança quando nós evocamos um determinado espírito e temos o crédito, principalmente a nossa ascendência moral, para evocá-lo com um fim útil. As manifestações voluntárias nós podemos ser, entre aspas, vamos dizer assim, enganados, bem como vamos dizer assim, as evocações também. Nós temos um dos exemplos de a revista Espírita, em que alguém se manifesta ao grupo de Kardec como São Luís. E aquilo foi exatamente para que o grupo tivesse lições de segurança e de discernimento. Porque ele pode chegar lá dizendo: eu sou Allan Kardec, eu sou Chico Xavier, eu sou Jesus. Né? Então, nesse sentido, eu vou voltar aqui um pouquinho, que nem marcando. Então, nesse sentido, quando nós falamos de evocar os espíritos anteriormente, dele vir espontaneamente, é quando há sintonia, há uma espécie de simbiose. Né? Porque nós temos intuição, nós temos inspiração. Nós somos autores de diversas obras. Quem aqui nunca aconteceu de receber um telefonema de alguém que passava naquele exato momento pelo nosso estado de consciência ou de inconsciência? Estava pensando em você. É isso que toca o telefone, ou num determinado momento, num local público. Então, isso é mais natural do que nós pensamos. Quantas vezes nos lembramos de alguém que partiu, que está do nosso lado? E às vezes evocamos muito mais dessa forma do que evocando com a prece. Ou seja, todos os atos em pensamentos nós fazemos contatos, uma espécie de comunicabilidade com a entidade espiritual. Sem uma chamada direta, um espírito, nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Eu aproveito o momento aqui para fazer o meia-culpa. O pai estava com um problema no telefone celular dele. Eu liguei para o número da operadora, que disse: o senhor quem é? Eu falei: eu sou Nelson Pereira de Souza, que é ele. Porque se eu falasse que eu sou Marcelo, filho, neto, sobrinho, não, eu tenho que falar com o titular. Então eu falei que eu sou o Nelson. Então, seu Nelson, qual é o problema? Eu disse qual era o problema. E, alguns minutos depois, resolvemos o problema, que estava sendo debitado alguma conta irregular no celular dele. E eu... Então, muito obrigado. Então, tá bom, seu Nelson. Então, muito obrigado você também. Eu me passei pelo senhor Nelson Pereira de Souza. Conversei com outra pessoa como se fosse ele. Vamos fazer uma evocação, né? Eu quero falar com quem? Com Madre Teresa, Jesus Cristo. A gente vai receber Jesus Cristo em Madre Teresa. Será que a gente vai receber a pessoa mesmo ou vai ser alguém se passando por ela? Então, eu vivi essa semana e falei, tenho que levar no grupo, né? Tenho que levar isso no seminário, porque é tão fácil alguém se passar por alguém que a gente não conhece. Quem poderia ter o aspecto moral para saber que eu não era o Nelson? Conhece a minha voz? Sabe como o Nelson fala? Não. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Se passar por outras pessoas, né? Então as comunicações espontâneas, inconveniente nenhum apresentam. Quando se está senhor dos espíritos, é certo de não deixar que os maus tomem a dianteira. O que é estar senhor dos espíritos?
Se nós pegássemos, se eu não me engano, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes de tal estrelas cadentes, se entrássemos na projeção desse sentido e o significado dos Espíritos, nós vamos entender o que seria o Senhor dos Espíritos. Quando nós já temos a concepção da dimensão, da verdadeira dimensão do Espírito que somos. Quando nós já temos a concepção da verdadeira dimensão do mundo espiritual que nós convivemos. Quando nós desmaterializamos o Espírito e despersonalizamos as práticas ou crenças religiosas. Hoje está muito acentuado isso. O modelo de prática, de fé ou de crença, ele é personalística, porque nós não temos uma referência do Deus interno, do Cristo interno. E desta forma, ser Senhor dos Espíritos, é preciso que nós rompamos com efeitos da matéria, do significado da matéria, num estágio que é temporário. O mensageiro nem sempre é um intermediário indispensável, porquanto o Espírito pode ouvir diretamente o chamado do evocador. Temos uma das obras de Joana, que ela é intermediária da comunicação de Divaldo, não me lembro com quem agora, mas Joana é intermediária. Nós, sendo, digamos assim, esse espírito, detentor do espírito, evocamos alguém que está num ponto muito distante ou num estado diferente. Há intermediários que fazem com que essa comunicação chegue até ele. Mas fundamentalmente, por quê? A ação do pensamento, que nós não nos é dado ainda a entender o efeito do pensamento na comunicação, nas ações espirituais, nas nossas ações enquanto seres corpóreos, no estágio corpóreo. Porque pensamos, automaticamente nós nos ligamos com aqueles com quem nós estamos pensando. Da mesma forma, recebemos de formas recíprocas as ondas em pensamentos daqueles que estão pensando na mesma sintonia, na mesma afinidade. Então, frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldade aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se trata de obter respostas precisas a questões circunstanciadas. Por que isso? Vamos tratar de um assunto pré-definido, buscando um objetivo, em cima de alguma circunstância, de alguns acontecimentos. Quem estaria disposto a responder ao nosso chamado de maneira espontânea, e quando que nessa estrutura tem alguma coisa que escapa às nossas ações, mas não escapam dos pensamentos. Então, essa dificuldade é estarmos numa postura realmente de alguém que oferece algo positivo, algo que venha construir, né? Não resposta, digamos assim, que sejam circunstanciais, sem nenhum sentido, resposta, ou questões que sejam vagas, que não tenham um objetivo definido. Tanto que nós encontramos na literatura espírita várias questões feitas por Kardec, e os espíritos assim respondem: isto não vos é dado ainda a entender. Nós temos como elaborar a questão, mas a resposta não cabe na nossa compreensão. E nós já evoluímos significativamente, vamos assim, desses 6 milênios, né, de história humana registrada. Nos 4 milênios de Abraão para cá, nos 2 milênios do Cristo para cá, nos 160 anos da doutrina espírita e todas as ordens religiosas que têm como ação maior o bem comum. Nós vamos evoluindo, buscando essa essência, nos desmaterializando, nos despersonalizando, buscando a simplicidade e a unidade. Bom, o fato de nós nos dizermos espírita, alguém já procurou vocês e perguntou se vocês poderiam fazer uma comunicação ou receber uma mensagem? Os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular
com os entes que lhes são caros, né? Então, eu queria saber se o meu avô deixou para mim uma herança lá que está perdida. As pessoas estão buscando seus interesses particulares, né? O bem comum realmente aí fica deixado de lado. Quando a gente realmente faz as rogativas, atendendo essas necessidades, esses interesses, nós colocamos um véu na proposta que Deus nos coloca e dispõe tudo o que precisamos, não os nossos desejos, para atender determinados aspectos da vida personalizada, da coisa material em termos de poder, de importância. Então, por isso é que esses interesses, muitas vezes, nós buscarmos apenas o conforto das coisas transitórias, das coisas temporárias. Então, lembrando, né, que a mediunidade não está só no movimento espírita, ela está em todos os lugares. E essas evocações, elas são feitas a todo dia, a todo momento. Esses pedidos, se a gente pensar só no movimento espírita, talvez a gente ache que seja improvável que isso aconteça por anos. Mas se a gente pensar na mediunidade, a gente vai lembrar que isso acontece em tudo. Obrigado. A mediunidade existe a perder dos tempos, porque ela vem sendo foi caracterizada com Kardec, mas desde que o homem adquiriu o estado de pensamento contínuo, que alguns autores colocam como uma agregação de 8 faculdades para ser espírito, a nossa condição de espírito é termos o pensamento contínuo. A partir do momento em que adquirimos esse pensamento contínuo, nós nos comunicamos via pensamento. Aos pitons, às pitonisas, os oráculos e assim por diante, porque naquela época comportava essa forma. Depois veio a caracterização da mediunidade, da comunicabilidade entre os espíritos, da comunicabilidade não apenas com os mortos. Hoje nós podemos já incluir na nossa cultura que somos vivos, comunicamos com vivos em corpos físicos ou em corpos etéreos. E inclusive Kardec tem vários exemplos de trabalho de comunicabilidade com pessoas vivas. Veja bem, já falei pessoas vivas, com espíritos que estão no estágio corporal. Obviamente em recolhimento para que isso se desse de forma mais autêntica. E a obra, O Céu e o Inferno, coloca isso com bastante propriedade. Estou me comunicando em algum lugar e de repente o corpo, a matéria, requer a presença do espírito e nós não entendemos ainda. Voltamos e ocupamos a matéria. Agora, o que é fundamental, que nós não podemos, digamos assim, deixar de compreender o sentido da justiça divina em tudo isso. O sentido, vamos dizer assim, da filosofia, da religiosidade, da questão espiritualista. Porque a comunicabilidade, fundamentalmente, essa relação com os espíritos vai permitir que nós entendamos uma série de circunstâncias que nós deveríamos evitar. E que as praticamos de uma maneira até generalizada, sem o mínimo de preocupação do amanhã, a certeza da vida futura. Sem essa certeza da vida futura, tudo acabou agora. Vou me esforçar para quê? Sem compreender o sentido da justiça de Deus, nós vamos dizer que Ele é aquele que o sofredor categoriza como alguém justiceiro, porque há uns das benéficas da vida, no outro as crueldades. E se nós evoluirmos, cada um terá a oportunidade da conquista de si mesmo. Então há essa comunicabilidade entre seres espirituais, seres vivos, apenas em estágios diferenciados. Eu não tenho uma alma, eu não tenho um espírito, eu sou a alma, eu sou o espírito. A alma tem uma simbologia, é aquilo que ocupa alguma coisa, que é o cerne. O espírito é o liberto. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. Não são sãos que precisam de médicos. Quem aqui não é doente? Quem goza 100% da saúde física e moral?
todos são saudáveis? Por que estamos em um estágio de expiações e provas ainda? Em função das imperfeições que nós somos portadores. Porque temos que acolher os nossos algozes do ontem e olhar para aquele par de olhinhos tão querido, sorrindo para a gente. Atrás daqueles olhos tem aquele a quem muito devemos, que muitas vezes vem nos cobrar. Principalmente quando passa os momentos de infância, quando a racionalidade passa a ser mais forte e contrapõe todos os nossos pontos de equilíbrio. O companheiro, a companheira, o grupo de trabalho, onde quer que nós estejamos, somos esses seres de relação permanente, nessa interconexão de mentes, no sentido de buscarmos o equilíbrio, compreendendo a justiça divina, porque de amar ao outro como a nós mesmos, de fazer ao próximo tudo que gostaríamos que nos fizessem. Tanto é que a leitura comporta isso, de nós acompanharmos aquele que está enfermo em busca da redenção, servindo, acolhendo, que é a proposta da doutrina, né? Acolher, consolar, orientar, esclarecer. Da justiça divina faz quando todos esses parâmetros, todos esses aspectos se encontram na simplicidade, na unidade. Porque é difícil ser simples, que significa ser puro, não possuir as máculas, né, as imperfeições. Aquele que é puro, que é simples, é bom, acolhe, conforta, perdoa, é abnegado. E aquele que não atingiu esse estágio ainda, ele se compraz em ver o outro sofrendo para dizer, não sou eu. Ou, que bom que o outro está passando por aqui. Então, há uma identificação de sofrimento que traz o regozijo de um sofrimento, que nós devíamos perceber exatamente o contrário. Bom, pessoal, todos nós aqui somos filhos de alguém. Alguns somos pais, mães. No processo da educação dos filhos, qual é o instrumento que a gente tem, a melhor forma que nós temos para a educação deles, ou para a nossa própria educação? Qual é? Exemplo. Então, repelir as comunicações de além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se, já pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, já pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. Quando nós estamos ouvindo o irmão que partiu, sofrendo por causa disso e daquilo, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do ciúme, ele está nos dando o exemplo do que aconteceu na vida dele. E nós podemos ou não colocar em prática nas nossas próprias vidas. Então, a força do exemplo nessa comunicação. Nós estamos fazendo uma comunicação agora, trazendo exemplos. Ao sair por aquela porta, nós podemos levar esses exemplos para colocar em nossas vidas ou não. Isso é uma escolha nossa, né? É interessante essa questão do exemplo, porque quase sempre é o que nós cobramos, mas só que não reproduzimos. Aplicamos o receituário do remédio que nós habitualmente não utilizamos. Porque ser o exemplo, vamos dizer assim, é necessário que a gente consiga falar sem palavras. Até gestos de gratidão num simples olhar. A alguém perceber que houve mudança significativa nos nossos estados de ser, sem que nós desejamos ser percebidos. Não há intenção de ser bom para praticarmos bondade, ela passa a ser um estado natural. E quando atingimos esse estado natural diante das adversidades da vida, superando todos aqueles conjuntos de dificuldades que nós já entendemos como naturais através da resignação, nós verificamos que Deus é generoso, é misericordioso, é bondoso, porque nos dá a oportunidade de resgatarmos as nossas faltas. Então, através das comunicações,
A gente que já teve a oportunidade de estarmos em grupos mediúnicos e vermos os irmãos sofrendo em certas situações que nós não compreendemos. E o exemplo destas comunicações nos permite fazer uma avaliação daquilo que nós já podemos evitar, que nós já sabemos que pode acontecer. Então, e não se lançar ao desafio daquilo que não está à altura, por exemplo, porque o Pai sempre nos dá os ombros fortes para transportarmos os fardos que estão, digamos assim, dentro da nossa capacidade. E esses fardos são sempre eles pesados, na compreensão existencial mais suave, na compreensão moral no aspecto transcendental. E quando nós alcançamos essa relação existencial transcendental, nós entendemos a vida, entendemos o espírito que somos, o mundo espiritual que nós convivemos, entendemos a justiça divina. Se a gente fizesse uma releitura sistemática do livro O Céu e o Inferno, do livro dos médiuns, que ela se integra dentro dos processos de evocações, nas comunicações, nas comunicabilidade, que nos vai dar a questão da certeza da vida futura e desse conjunto de informações pronto àqueles que efetivamente quer colocar em prática para a redenção própria, encontrando a salvação no que faz, resgatando o irmão, com uma competição com vencedores sem vencidos, aonde todos chegarão ao mesmo destino, um com mais esforço, outro com menos esforço, mas todos chegarão. A semente que nós plantamos para ter alguém nos acolhendo, para que amanhã possamos acolher. Então, nesse sentido, nós temos essas mensagens. Esse além-túmulo já traz uma coisa, não há o além-túmulo. Não tem um dos CDs falando sobre o dia de finados, que nós realmente nos compadecemos nessa data e reverenciamos dos nossos mortos que estão nos mais diferentes lugares, não nos túmulos, no cárcere do túmulo, que é apenas o espaço da matéria. Então, esse além-túmulo, de repente, que os mortos enterrem seus mortos passam a ser verdadeiros, porque nós somos mortos de ideais, de propósito, de ação, principalmente humanitária, do sentimento moral, porque a vida se esgota quando nós não temos esses princípios no nosso dia a dia. E a justiça divina vem fazer exatamente o resgate desses aspectos para a plenitude da vida, para a compreensão do Pai, assim, que é amoroso em todos os sentidos e que está sempre olhando, sempre nos socorrendo, sempre nos apoiando, sempre nos convidando a continuar a caminhada, e principalmente com o nosso irmão, o Mestre Jesus, que vem nos trazer como caminho, verdade e vida, que vem aqui para que nós sejamos guia e modelo, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz. Não é uma cruz suave. É a cruz da contingência do momento que nós vivenciamos. Por isso, o melhor dia agora, o melhor momento agora. Basta que nós associemos que Deus está colocando à nossa disposição tudo o que nós precisamos para o espírito e para a vida material, a posse do necessário. Assim, chegamos no último slide da reflexão. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a desprenderem-se da matéria e se aperfeiçoarem. Se formos desviar os espíritos imperfeitos, os primeiros que terão que mudar de rota somos nós mesmos, né? Porque já que estamos nesse mundo de expiações de prova como seres imperfeitos, mas nós, em sendo exemplo ao nosso semelhante, aproveitando essa oportunidade dessa relação, nós estamos realmente aproveitando essa experiência e colocando em prática essa mensagem sublime de amor. Porque a oportunidade sagrada de praticarmos a caridade não há um momento sublime especial, basta que nós olhemos para o lado. Não precisa esperar que dia da bondade, todo mundo vai doar. Doe indistintamente a todos os momentos de alguém que se encontra. Doe um bom dia, boa tarde, boa noite. Doe um sorriso. Leve o pão àquele que efetivamente tem fome, associado com o alimento do amor, que é a energia espiritual, integrado a isso, para que ele possa compreender o sentido da vida. Aí nós começamos a perceber como
né, as leis divinas estão na nossa consciência, nós somos o nosso próprio juiz, o nosso próprio carrasco. É quem decreta a nossa própria sentença, quando nós não entendemos essa relação e a importância das oportunidades que nos são dadas. Então os benfeitores encaminhando para cá, irmãos, em estados de imperfeição, para que a gente possa ajudá-los e nos ajudando, né? E fazendo com que, digamos assim, a gente consiga desprender da matéria no corpo físico, vivenciando a vida em espírito, compreendendo a redenção da mensagem do Pai, do Mestre, dos benfeitores. Quem aqui costuma dialogar com seu anjo da guarda, com seu benfeitor? Nós fazemos perguntas ou damos respostas? Qual é o mais difícil? A pergunta ou a resposta? Podem falar. Saber esperar a resposta e entender. Bom, eu ouso dizer que não há nenhuma pergunta que a resposta não foi previamente elaborada. É um paradigma. Quando nós entendemos o sentido existencial com tudo que existe à disposição do homem, que nós não criamos nada, eureka! Nós apropriamos das energias e damos consistência nas mais diferentes formas. Eu não posso fazer uma pergunta sem que a resposta esteja em mim mesmo. Por isso, em se tratando da justiça divina, nós, como autores dos nossos destinos, temos todas as faculdades e virtudes para caminharmos vencendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, de acordo com as vicissitudes que nos cabe cumprir, os nossos merecimentos e o nosso livre-arbítrio. Basta que a gente consiga entender o que disse o Mestre: vós sois deuses, eu e o Pai somos um. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos remover as montanhas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da inveja. Se a gente conseguisse fazer brilhar a nossa luz, para que o outro percebesse as nossas boas ações, nós verificamos a justiça de Deus, fazendo com que nós permitamos a nossa luz já propagar na escuridão. Porque o sentido da luz, onde há trevas, se acendermos um palito no Saara, totalmente escuro, ele não vai clarear, mas é um ponto de luz. Nós somos esse ponto de luz nessa caminhada aí, dos quase 7 bilhões de seres corpóreos e mais 28, né? Perto de 35 bilhões somente nessa questão dessa humanidade que está por aqui, nesse contexto atual. O que nós fazemos com as oportunidades que nos são dadas? O que nós fazemos com as nossas verdades relativas? O que nós fazemos quando Cristo nos convida a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai? E a doutrina explica que temos essa perfeição relativa dentro daquilo que nós já compreendemos o seu significado. E dentro desse processo de crescimento, eu posso, ainda pelos meus comprometimentos morais, apontar uma arma, mas eu posso não acionar o gatilho. A mão que atira, oferta um buquê. A mão que agride, afaga, abraça. Qual é o sentido da vida? Então, estamos abertos, digamos assim, a contribuições, principalmente porque é mostrando os pontos aonde nós não temos os pés firmes que a gente pode continuar a caminhada. E perguntas que a gente também possa responder, vamos dizer assim, e se a gente não souber, a gente roga o Espírito para que a gente tenha a resposta mais adequada à lucidez da pergunta que for realizada. Nenhuma? Pois não, obrigado. Eu pergunto sobre o errado. Se as respostas estão dentro de nós, elas vão ficando mais claras
recebi uma resposta dependendo do meu grau de... Até que eu estou sintonizando que eu estou naquele momento ainda passando por um estágio aqui e tentando entender as coisas, mas não estou trabalhando isso em mim. Não estou fazendo essa doação que o senhor acabou de dizer, de dia a dia, de doar, nem que seja um sorriso, um abraço. Dessa forma, nós vamos nos elevando, vamos crescendo, amadurecendo e vamos conseguindo entender as respostas que a vida já está nos trazendo. Porque, assim, eu falo isso porque às vezes olhamos para trás e percebemos uma resposta da vida. E quando começamos a estudar e a perceber, e principalmente a sentir, a resposta ela muda. Ela muda e aí às vezes podemos nos perguntar, mas por que foi me dada a resposta daquela forma, sentida daquela forma e hoje eu percebo de forma diferente? Então, para que a gente possa ter essas respostas e entendê-las quando a vida nos manda, é preciso que nós façamos uma caminhada, busquemos essas respostas. Se ficarmos parados esperando que elas venham através da oração, poderão até vir, mas nós não temos ainda ouvido para ouvir, né? E olhos para ver, como Jesus mesmo disse. Obrigado. Interessante questionamento que caberia diversas reflexões. Nós podemos começar que conheça-te a ti mesmo e tua sabedoria transformará o mundo. Quando a gente entende a busca desse autoconhecimento, esse mergulho interior, vamos dizer assim, e há uma relação permanente e constante com os nossos saberes relativos. Os meus questionamentos de agora, que estarão associados às respostas que eu também as possuo, estão dentro desse meu estágio de compreensão, que vai fazer uma verdade relativa que me permite sempre buscar o momento seguinte. Se somos dotados de tantas faculdades para praticar o bem, todas elas, então nós somos como uma lâmpada que é ligada, está na penumbra e nós vamos aumentando a intensidade de luz e vamos percebendo dimensões diferentes que faz parte de nós mesmos. E passo a passo, com essa conquista pessoal, vamos dizer assim, nós vamos nos tornando menos imperfeito, ganhando essa consciência e consistência da plenitude do Espírito, da vida divina e do Cristo que se representa em nós através da mensagem do Evangelho, e nós vamos nos identificando com a vida mais ampla, vamos tornando ser com maior compreensão, vamos nos tornando simplicidade, vamos nos tornando unidade. Quando chegamos nesse ponto de compreender que todos os questionamentos são para autenticar as respostas que nós já temos em nós mesmos, apenas nós nos sentimos fortalecidos no gesto sublime, principalmente de servir, porque não vão ver distinção entre os demais seres, então vão ver a igualdade. Quanto mais sabemos, mais nós compadecemos, mais nós interagimos, mais nós sabemos quem precisa, mais nós necessitamos servir. Não sei se ajuda. Bom, pessoal, alguém mais gostaria de expor? Então passamos a palavra ao Jorge, né, para fazer as considerações finais. Apenas algum comentário, quem sabe para gerar a oportunidade de mais algumas perguntas ou algum esclarecimento. Certa vez nós ouvimos na televisão alguém perguntar a um pastor evangélico se era possível a comunicação com os nossos familiares já na pátria espiritual. E ele disse: não, isso não é possível, a não ser em alguns casos quando o nosso familiar já na outra fase da vida queira nos perturbar, nos incomodar,
nos criar caso, nos perseguir, então seria possível. Aí nós perguntamos, onde estaria a ideia da justiça de Deus? Se uma pessoa pode do outro mundo vir nos preocupar, nos perseguir, e o meu pai, meu filho, meu irmão não pode dizer, eu estou aqui, a vida continua, vale a pena lutar. Estranha essa moral. Por que haveria de se interromper essa comunicação com os nossos entes queridos de uma forma definitiva, totalmente sem sentido? Nós precisamos sim ter notícias deles. Quando o seu Nelson fala e o Marcelo sobre Moisés, Moisés era um legislador duro, um médium por excelência, conduziu no deserto algumas dezenas de milhares de pessoas, praticamente seres sem nenhuma instrução. Era difícil conviver com eles. E ele mandava eliminar povos inteiros sem excluir crianças, nem velhos, nem mulheres, dizendo que isso eram ordens de Deus. Eram ordens de espíritos familiares, como Yahvé. Mas aquela comunicação, Divaldo disse certa vez, desta forma o Espiritismo também proibiria, como ela era feita. Por que então se pega uma lei de Moisés, e se coloca todo esse empecilho na comunicação, e as outras? Por que não se corta as mãos ainda de quem rouba? Era uma lei mosaica, não era? Quem roubava, cortava-se a mão. Essa lei foi abolida. A lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Por que costumes como não consumir carne de porco, porque era considerada uma carne impura, não perdura até os dias de hoje? Porque as soluções apareceram, porque ela era uma carne que degradava em um curto espaço de tempo, e ele dizia que Deus havia dito que era para não usar essa carne, mas não era. Era a necessidade de manter a saúde daquele povo. Leon Denis, no livro O Invisível, nos fala muito no pensamento que atrai os iguais. Então as comunicações, né, seu Nelson, Marcelo, quando elas se dão de forma pura, com intenção boa, ela pode gerar excelentes mensagens para nosso crescimento, para nossa evolução como seres humanos, ao passo que a comunicação para atender interesses pessoais tem tudo para ser um grande empecilho e um atrapalho. Se não vejamos, uma comunicação vem me dar determinada ordem, uma determinada informação. O que ela fez? Alterou o meu livre-arbítrio. A minha liberdade de escolha é prejudicada pela comunicação. E o espírito sabedor disso, respeitando a nossa liberdade, jamais faria isso, nos dando números de loteria e etc., para gerar em nós uma facilidade onde nós subtrairíamos a ideia do trabalho necessária, da criatividade necessária, tirando da gente o prazer da conquista. Então as comunicações têm que ser a nível plural, para muitas pessoas, para uma sociedade inteira, não para alguma coisa pessoal. Pode vir sim a intuição, a solução não. Então é importante que, como o seu Nelson e o Marcelo colocaram, a diferença de como Kardec coloca no livro dos médiuns, que é o Vademecum da comunicação, como isso deve ser procedido, tira todo esse enfoque negativo que era a comunicação feita na época de Moisés, por aqueles milhares de pastores e etc., que viviam no deserto, sem nenhuma condição e sem nada que pudesse acrescentar. Então, meus amigos, a gente fez esse comentário apenas porque o Vaninho até pediu, eu preciso toda vez falar um pouquinho, porque não falei essa vez. Então fica mais uma vez a palavra, se alguém ainda tem alguma coisa a observar, gostaria que fosse colocado. Agora a resposta é de vocês. Você vai analisar na época de Moisés toda essa colocação feita, por que ele proibiu. Nós vemos nos dias atuais, não existe o
Isto. Se um boi matasse alguém com chifres, os bois seriam sacrificados e o dono em liberdade. Um primeiro propósito há que se dizer que nós vimos esses pontos que estaríamos confrontando a situação da doutrina espírita atual com as ações de Moisés e procuramos evidenciar os aspectos mais positivos, porque na proporcionalidade, se nós trouxermos o efeito das leis de Moisés, com as recomendações existentes nas obras básicas, com relação à comunicação e especificamente aos grupos mediúnicos, não há diferença. Caberia algumas observações no sentido de recomposição de como esse processo é desenvolvido para que nós fôssemos realmente trabalhadores na causa do bem, compreendendo a doutrina integrada com a causa e o movimento integrado com a causa, alcançando o progresso. Então, nesse sentido, se nós trouxermos, nós perguntamos no início até isso, leis que nós encontramos na literatura de procedimentos, principalmente com relação à prática da mediunidade, que era o profeta, que era o mágico, que era o píton, que era a pitonisa, assim por diante, caberia hoje observações na extensão daquilo que Moisés fez, certamente não sacrificando, né? Mas naquele tempo, Moisés já precisa adotar alguma coisa com mais rigor, porque havia o desvirtuamento naquele sentido. E proteger um certo segmento da sociedade com relação a costumes, principalmente dos hebreus, era o seu propósito. Porque havia uma distinção de casta, de classe, de raças e assim por diante. E hoje esse sentido não há. Até eu citei que com a composição do grupo dos 12, com aquela mistura, a unidade começava a se perfazer no sentido de que nós compreendêssemos essa essência. Então Kardec coloca taxativamente em alguns momentos, inclusive, que o Espiritismo, em momento algum, contraria as ações feitas por Moisés ou aplicadas àquele povo, em se tratando da forma como era feito, que não era séria, e que a finalidade que era realizada, principalmente para os interesses do mundo material. Denise tem... A senhora quer colocar aqui? Por favor. Eu só quero fazer um comentário sobre aquele exemplo que o Marcelo deu sobre ele se passar pelo pai e sobre a comunicação, a possibilidade de a gente evocar espíritos ilustres e que eles venham até nós com o objetivo de nos enganar. Então, como o Marcelo disse, a pessoa não sabia que não era ele. Então, diferentemente desse atendente que naquele momento achou que o Marcelo fosse o seu Nelson porque ele não conhecia o seu Nelson, nós temos meios, enquanto espíritos encarnados, instruídos pela doutrina espírita, por Jesus, que quando o Espírito venha e se apresente, nós possamos identificá-los de alguma maneira. Qual que é essa maneira que nós vamos identificar o espírito que vai se apresentar com o nome A, B ou C? Pela linguagem, pelo conteúdo que ele vai expressar na mensagem. Então, Jesus jamais iria aqui se apresentar e falar numa linguagem coloquial, ou palavras chulas, ou qualquer coisa banal. Não vai dizer um monte de palavras também muito difíceis e tal, e sem nenhum conteúdo. Então, o que a gente... Nós temos um mecanismo diferente do atendente lá, que atendeu o Marcelo, achando que era o seu Nelson, de reconhecer, pelo menos em parte, o nível desse espírito que vai estar sendo. Não vamos poder ter certeza absoluta se ele é quem se diz ser, mas nós vamos ter condições de estabelecer mais ou menos o grau moral desse espírito pela linguagem, pelo conteúdo e pelo que ele tem a dizer. Outra coisa que eu queria comentar também quando o seu Nelson colocou sobre a dificuldade do médium no momento da educação, e uma dificuldade também do médium no momento da educação é de não interferir na resposta, porque nós temos a questão do animismo, da
interferência orgânica e pessoal do médico. Então, se eu estou evocando e fazendo questões específicas, eu quero a resposta do espírito e não a interpretação do médico. O médico vai ter uma dificuldade tanto quanto maior para se expressar, porque para fazer com que essa mensagem seja o mais fidedigna possível. Como toda comunicação tem um certo teor anímico, né? Porque é do próprio médium. Então, o que eu queria, Jorge, só fazer um comentário, tanto Raul como Divaldo, em suas obras, fazendo uma referência aos conteúdos gráficos como mensagem, diz que tudo que está ali é para a gente entender o que não compreende, ou compreender o que não entendemos, numa simbologia que representa um nível de estágio evolutivo de conhecimento. Se nós trouxermos o sentido da mensagem de Moisés naquele período, naquela circunstância, nós vamos perceber a necessidade pelo estado do povo e hoje caberiam outras medidas porque as ações têm uma certa similaridade. Bom, o que nós podemos fazer de diferente, não com as ações, digamos assim, representando ipsis litteris o que Moisés fez, já que temos um conhecimento, que temos discernimento, que temos livre-arbítrio, que temos um instrumento de orientação, que são as obras da doutrina espírita, que vem estabelecer esse princípio de justiça, para que nós tenhamos verdadeiras comunicações sérias. Com o médium tendo a capacidade de perceber quem é que está comunicando, de como ele vai interagir, fazendo, vamos dizer, um tipo dessas mentes interconectadas, no sentido de seja fortalecido esse sentido da espiritualidade maior, não especificamente da doutrina espírita, já que todos nós nos comunicamos, todos nós somos espíritos, todos nós estamos vivos, como falamos no início, num contexto de que haja um fortalecimento de princípios humanitários, de valores fraternos, para que a gente consiga avançar no aspecto dessa transformação que está vendo agora, né? Sem perdermos a oportunidade. Não sei se isso ajuda em função das colocações que você falou. Que nós estamos indo para a regeneração. De que forma? Né? Boa noite a todos. Foi tudo muito bem falado, muito bem abordado, mas eu não podia ir embora sem falar claramente. Moisés era um grande manipulador daquela comunidade e usava o conhecimento que ele tinha para manipular as massas. Dá para defender uma tese aqui, falar de toda a construção da mediunidade ao longo da evolução da humanidade, do uso dos médiuns pelos políticos, pelos líderes religiosos, da estruturação do pensamento religioso sempre amparado na mediunidade. Daria para fazer, mas não vou fazer. O Nelson colocou muito bem, dizendo que as elites usavam os profetas, os médiuns chamados de profeta, para se orientar, mas proibia o povo, que tinha acesso à informação espiritual através dos pítons, das pitonisas, dos oráculos, das sibilas. Se a gente for tirar essa questão assim de que nós sempre fomos manipulados pelos líderes religiosos, deixar essa paixão de lado, perder o medo de questionar isso, nós vamos ver que os próprios judeus eram politeístas, os próprios hebreus eram politeístas. Quando ele fala, não haverá diante de vós outros deuses, eu sou o Deus de Israel. Ele estava dizendo que ele era Deus só daquele povo, então ele admitia que existia outro. Isso mostra que ele era um espírito protetor daquela comunidade, mas não o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, como o Espiritismo nos ensina. Kardec foi muito condescendente quando ele, depois de demonstrar que não existe morte, que nós somos seres espirituais, os seres inteligentes da criação e tudo mais, ele ainda dá uma colher de chá, justificando o pensamento religioso que se estribava em Moisés, considerando que Moisés, um grande missionário, de fato teve um papel importante na construção da identidade de um Deus único, tudo bem, ele deu uma colher de chá para as religiões que usavam isso, mas na verdade nem precisava, porque se a gente for ver, Moisés proibia porque os espíritos iam orientar e dizer que algumas coisas que ele estava ensinando estavam errado. Por que ele proibia os outros? Não consulte os oráculos, os deuses dos povos que nós vamos invadir, porque senão aqueles deuses, aqueles espíritos vão abrir os olhos e dizer que o que eu estou ensinando aqui não é muito justo.
Então ele dominava. Na Idade Média, o catolicismo continuou dominando as massas e proibindo as pessoas de se instruir. Só eles detinham a verdade e a gente viu os absurdos que a igreja cometeu. Ficamos mergulhados em mais de 10 séculos de trevas, porque as pessoas que tinham acesso a alguma informação espiritual eram categorizadas como bruxos e queimados nas fogueiras. Agora nós chegamos na idade contemporânea e mais uma vez as massas são dominadas pelo medo. O que alguns pastores, com exceções, alguns pastores do catolicismo ou do protestantismo fazem é vergonhoso. Manipulam as massas, proibindo elas de ter contato com essa verdade libertadora, ameaçando com o fogo do inferno, com demônios e tudo mais, proibindo as pessoas de pensar. Morava eu numa cidadezinha lá do Mato Grosso, lá nos meus 26 anos de idade, e um irmão evangélico, ele falava assim: Claudemir, você é um homem tão bom. Ele acompanhava as obras que a gente fazia no movimento espírita. Eu naquela juventude era assim, muito entusiasta, né? Você é um homem tão bom, pena que você vai para o inferno. Mas por que, irmão? Porque você é espírita, você fica mexendo com o demônio. Então, como é que um homem inteligente com curso superior pode ter uma mentalidade tão pequena? Então a gente precisa se libertar. Deixa esse negócio de Bíblia de lado, vamos seguir o Evangelho de Jesus no seu componente moral, que é um código de ética perfeito, vindo do modelo mais perfeito que Deus forneceu ao homem para servir de modelo e guia, e deixemos essas alegorias, essas questões para o lado. Está na hora da gente pensar por conta própria, está na hora da gente estudar, se instruir, buscar esse conhecimento que nos liberta. E ninguém melhor do que esses seres que estão vivos na outra dimensão para vir falar de como eles estão, para desmitificar isso tudo, para jogar por terra esse mito religioso no qual a gente vem se estribando, e a grande maioria da população tem medo e segue. Só isso. Mas hoje, atualmente, a gente já vê muito assim, mesmo na igreja evangélica, e tem outra visão. Realmente vai ver. Tem um papa que falou que o céu e o inferno é uma questão de consciência. Então, assim, isso está se mudando. Porque quando a gente vem do meio histórico, ou do meio evangélico, muitas vezes isso não é só dessa relação. Então, isso já está no espírito há muito tempo. E a gente se libertar disso, não vai com encarnação, é muito. Porque eu mesmo, não preciso. Estou no espiritismo há uns 12 anos. Acredito tudo isso. Já vim acreditando, porque já acreditava muito. Só que, devido ao cristianismo, ao que eu trabalho com a mãe e demais, eu não quero ver isso. Mas eu trabalho num ambiente que é cheio de espírito. Eu vivo num ambiente cheio, mas num ambiente que tem muito mais do que isso. Vai no hospital. Eu não quero ver espírito. Às vezes as pessoas ficam de casa. Você é espírito desencarnado. Todo dia um espírito. Daí assim, as pessoas falam: você vê espírito, você vê espírito. Eu não vejo espírito desencarnado, eu não quero ver. Isso não é coisa de ninguém dos espíritos aqui, também não quero ver. Mas não falam isso. Então assim, eu respeito o espiritismo, eu acredito na luz dele. E eu acredito que talvez um dia eu vou ver uma comunicação, se isso pode ter feito no tempo. Como digo, isso está aqui. Então assim, quando a gente vem de uma outra religião, é muito difícil da gente. Está se libertando de tudo que a gente tem. Por questão de respeito, por questão. É como você, quando é um membro, como você vai sentar uma prova, se você ainda não se libertou daquele membro que você acreditou. É a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes, os padres, ou os pastores, eles até acreditam em muitas coisas, mas ainda tem um véu na frente. Eles precisam ainda se libertar e abrir essa relação. Muito bem colocado, e é disso que nós estamos falando. Enquanto a gente ficar respeitando as tradições, mesmo que elas estejam erradas, nós estamos atrasando o nosso progresso. Nós estamos querendo dizer aqui que nós respeitamos a convicção de todo mundo, somos seres livres para dar o nosso passo do tamanho que a perna alcançar. Podemos acelerar, ninguém precisa chutar o pau da barraca, porque cada um está numa maturidade espiritual.
Então, cada um está num momento de se libertar ou não, e a gente respeita muito isso. Agora, a gente tem a obrigação de dizer que a gente precisa buscar o conhecimento, nós não precisamos de intermediário. Quando o Vaninho nos convida para vir aqui e a gente, com muita satisfação, vem provocar esse debate, nós não temos a pretensão de ser dono da verdade, nem ensinar ninguém, nem eu, nem o Vaninho, nem o Nelson, nem o Jorge, ninguém, nem o Maurici. Nós somos apenas, ele falou bem o nome, facilitador de um processo de aprendizagem. Mas essa construção é de cada um. Agora nós temos o dever de dizer que a gente tem que ser livre para buscar o conhecimento e não aceitar mordaça ou tapa, ou que as pessoas dizem, vá por aqui ou vá por ali. Por isso que a gente sempre fala, nós falamos isso de espiritismo, mas vai buscar na fonte, pega os livros de Kardec e vai estudar. Ou estude a Bíblia, não tem problema, vai estudar a Bíblia, mas com visão crítica, não com pensamento infantil de achar que aquelas lendas todas é verdade, que a gente já está numa outra fase. Passaram-se muitos séculos, a ciência já evoluiu, já comprovou que muitas teses daquelas eram linguagem figurada, e a gente precisa se libertar disso para conquistar o nosso lugar no universo, de herdeiros de Deus, co-criadores, co-administradores desse universo imenso. Já que o papo enveredou por Bíblia, é comigo mesmo. Senhor, há 2 jovens na tenda profetizando. Esses 2 jovens chamavam-se Eldade e Meldade. E Moisés disse: quem me dera que todos profetizassem como Eldade e Meldade. Está lá, está no texto. Passaram-se os tempos, ele revoga a proibição. Alguém sabe quando? Ele revoga. Pedro, João e Tiago no Monte Tabor, quando Jesus transfigura-se. Quem está do lado do Cristo? 2 espíritos mortos, pais da raça hebraica. Quem estava lá? Moisés e Elias. Aí o Pedro disse: a esfera crística desce ao Tabor. Mestre, faremos aqui 2 tendas ou 3 tendas e não saímos mais daqui, mas até eu queria, né? Naquele momento Moisés, morto, se comunica ali falando com Cristo, revoga realmente a sua proibição. E Jesus diz aos discípulos: negativo, nós vamos descer para a planície, porque a minha doutrina tem que ficar cravada no coração do homem. Desde então revogou-se as disposições em contrário. E nós estamos aqui falando abóbora. A comunicabilidade dos espíritos é lei natural, não é invenção do espírita. É lei natural, queira ou não queira, e quando eu desencarnar eu vou te incomodar, mas não tenho a menor dúvida, podem ficar certos, vão dizer, esse cara não é um louco, mas por que não? Ora, vou deixar de amar aqueles que ficaram na retaguarda? Jamais. Deus é amor, por que vai me permitir uma coisa dessa? Então, minha gente, eu espero que isso fique bem claro, né? E que não há nenhum problema. Agora, saiba o que é que está fazendo. Não tenha telhado de vidro, porque a comunicabilidade estará sempre proporcional ao nosso nível ético-moral. Se tu me disseres o que tu pensas, se tiveres coragem, eu não tenho, né? Eu te direi a companhias que tu tem. É lei de afinidade, está no universo. Apenas padrão vibratório, entra-se na carne, sai-se da carne, e assim seguimos ad eterno na direção do Pai Criador. Pode falar o que quiser, não adianta, é lei natural, não é invenção do Espiritismo. Nelson? O que gostaríamos de compartilhar, que a gente trabalha sempre num propósito de consenso, de equilíbrio. Por mais que a gente saiba dos afetos, dos entendimentos, dos comprometimentos, a gente evita ressaltá-los.
Lembrando que, a exemplo de Cristo, nós temos o ditado que não se alegra gregos e troianos. O Cristo sentava-se com fariseus e publicanos. Ao pescador, falava de pesca. Ao homem do campo, dos celeiros. Ao pai, dos filhos pródigos. Aos homens do dinheiro, o óbolo da viúva. E a cada um ele passava uma mensagem correspondente ao seu entendimento daquela época. Independente da comunicabilidade dos médios ou não da evocação, diríamos que a importância maior de tudo isso, a exemplo do Cristo, é que cada um está, como disse o Claudemir, no estágio, nível evolutivo daquilo que já conquistou, que já alcançou. E em sendo abnegado num gesto complacente, nós não temos direito de condenar aqueles que se condenam com os próprios atos. Se nós já alcançamos um pouco mais nesta caminhada, nós temos que ter o gesto da abnegação, da compreensão, da tolerância, da paciência. Porque o Cristo demonstrava isso para todos aqueles que conviviam como inimigos. Porque nós que prejulgamos ter um pouco de conhecimento, não vamos entender que a pluralidade das práticas religiosas atende essencialmente o estágio de cada um daquela forma, com evocação, sem evocação, com crítica ou sem crítica. Porque bem ou mal, que fale de nós, que fale de mim, como diz o próprio ditado. Então, quando a gente compreende que essa ação maior é que aquele doente precisa de médico, por que nós vamos compartilhar do veneno que ele distribui, da ação agressiva que ele quer oferecer? Quando nós avançamos, nós compadecemos, nós acolhemos, nós consolamos, nós confortamos, que é a proposta da doutrina espírita. E o nosso saber sempre é relativo. Eu costumo dizer, parafraseando alguns pensadores, que alguém disse o seguinte: penso, logo existo. Se existo, eu sou. Se sou, eu sei. Mas sei que nada sei. Mas dê-me um ponto de apoio que moverei o mundo. O Cristo nos oferece a fé para remover as montanhas. Obrigado. Teríamos ainda, com certeza, mas infelizmente o tempo se esgotou. Podemos, então, apenas me lembrei, Claudemir, quando você falou falaram que você ia para o inferno, eu lembro de alguém que falou certa vez que se eu vou para o inferno, pelo menos alguma coisa me deixa feliz. Não estamos indo para o mesmo lugar. Então, para a próxima segunda-feira, então, vamos continuar essa maravilha desse nosso debate, mostrando essa obra fantástica, O Céu e o Inferno, que nós vamos conhecê-la um pouquinho mais, tirá-la ela do ostracismo, que essa obra estava esquecida, gente, isso é maravilhoso. Na próxima segunda-feira vamos ter aqui o André Luiz, Sandri e o Aires Nogueira Júnior, que vão falar sobre a situação real da alma durante o passamento. Importantíssimo, quando nós vamos naqueles velórios e a gente não sabe o que está se passando ali, o que a gente deve pensar, ou falar, ou dizer para as pessoas. Maravilha esse tema também aqui. Na questão 165, somente a título de esclarecimento, aqui foi colocado pelo Vanim, o conhecimento do Espiritismo, a pergunta, né? Se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação do espírito no passamento, e a influência é muito grande nos respondem os espíritos. Por isso que o Espiritismo já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Fica aqui o convite, minha gente, segunda-feira, dia 2 de fevereiro, nas 8 horas, para mais uma etapa. Muito obrigado pela atenção de todos, pela participação, nosso agradecimento profundo aos expositores, ao Claudemir com sua coragem, a todos os que participaram, nosso agradecimento, que abrilhantaram a nossa... E, infelizmente, eu sei que até a Ariana queria falar também, mas fica para a próxima segunda-feira. Muito obrigado e boa noite a todos.